Sejam muito bem-vindos ao Protagonista Cast, o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós temos hoje uma convidada incrível que vai falar sobre beleza, sobre autoestima, sobre estilo, que é a Paty. Conta aí um pouco da sua história. Oi, meninas. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô adorando aqui esse momento. Bom, eu venho de uma família de microempreendedor. Meu pai era feirante, ele vendia calçados na feira. Então, desde pequena, eu sempre já estive envolvida aí com isso. Então, na infância e na adolescência, fiquei nesse momento, ia no Brás com meu pai. Só que sempre gostei de moda, né? Então, eu era aquela menina que, para a revista Capricho, não sei se vocês lembram. Da minha época. Eu mandava foto, eu queria ser modelo, fazer parte. E a minha mãe me arrumava muito. Então eu tinha uma coisa muito arrumadinha. E quando eu me arrumava, eu ficava até durinha, assim, sabe? Eu nem me mexia. Tinha até essa história. Então, algo. Sempre gostei disso. Bom, e aí fui pro mercado corporativo. Então, minha carreira toda foi na área financeira. Então, eu fiquei. Tenho 32 anos de carreira no corporativo. E como eu era da área financeira, eu lidava com muitos homens, então eu era muita negociação com bancos, a diretoria. Então, de certa forma, eu tinha que me impor muito com a minha imagem. E eu fazia isso sem pensar, né? Já instintivamente, já tratava dessa forma. E foi quando eu fui fazer o meu MBA em gestão empresarial, aí tinha que entregar o TCC. E quando eu fui fazer o TCC, eu queria ter uma loja de roupa, porque no meu primeiro emprego, eu fiquei 13 anos nele, foi na região da Berrini. Então tinha muita loja de roupa e tal. E eu queria ter uma loja de roupa. E aí o TCC eu fiz, o tema, loja feminina para mulheres de negócios. E nessa pesquisa, apareceu o curso de consultoria de imagem. Isso eu tô falando 10 anos atrás. E eu falei, eu acho que é isso. Passou o tempo, e aí eu me divorciei. E quando a gente se divorcia, quer fazer algo diferente, eu falei, agora é a hora de eu fazer esse curso. Fui fazer o curso, então eu sou formada há 8 anos atrás, e nessa formação não consegui virar a chave, ficou lá engavetado o sonho, e aí foi passando o tempo, me casei novamente. E o corporativo, não que eu tenha tido burnout, eu não fui diagnosticada, mas eu percebi que já não estava mais fazendo sentido. Então, quando você já fica naquele momento de que não está mais gostando do que você está fazendo, aquilo já não estava mais fazendo sentido, eu fui fazer o de coloração pessoal. Então, minha formação é no Belas Artes, tanto na consultoria de imagem quanto na coloração. E aí, quando fui fazer a coloração, eu falei, não, agora realmente é a hora de eu fazer essa virada, porque eu tô tendo chamado. Quem tem chamado sabe o que é isso. Eu não consigo explicar. A gente entende. Ciricutico, né? É aquela coisa que realmente não faz mais sentido. E aí foi quando eu realmente comecei a fazer a migração, então eu fiquei durante 1 ano ainda no corporativo até poder fazer a virada de chave para ficar como consultora de imagem. E vem sendo muito legal, assim, porque é a coisa do propósito mesmo, né? De fato, eu vejo essa área como abundância. Eu sentia que eu vivia numa escassez, mesmo lidando com o financeiro, e hoje o projeto, o trabalho é de abundância, que é realmente levar as mulheres para um outro patamar, né? A imagem importa, de fato ela abre portas. É claro que não estamos discutindo competência. A competência ela tem que estar junto, né? É imagem e competência. Até a Glória Calil tem uma frase que ela fala, né? Não existe aparência sem competência e competência sem aparência. E eu venho conhecendo mulheres maravilhosas, venho podendo fazer com que realmente ela se encontre, porque não é sobre roupa. De fato, é sobre autoestima, é autoconfiança. Quando você se vê melhor no espelho, aquilo já te dá uma motivação. E é claro, na consultoria de imagem existem as técnicas, né? Então você tem que conhecer seu corpo, conhecer as cores que mais te favorecem, proporções corporais, estilo, que tudo isso faz com que você consiga fazer boas escolhas, né? Não nem é sobre gastar dinheiro, é de fato você entender o que fica bem para você e você começar a fazer as escolhas de acordo com
o que está O que dentro te do seu, o favorece, que te né? favorece. Exatamente, porque esse é o propósito, realmente, de trazer para você esse conforto, né? Quem nunca fez aquela pergunta, que roupa eu vou, né? Todo mundo. Essa é uma pergunta, assim, quando você, de fato, já sabe, lógico, vai ter uma dúvida, ou vou com essa ou com aquela. Pô, que imagem que eu quero passar? Porque a consultoria, ela é feita, a comunicação da imagem, ela gera emoção, né? Então, a emoção são pelas cores e a comunicação são pelas formas. Então, o visagismo estuda isso. Então, pode até quem vê fala assim, nossa, imagina, eu acho que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque é o cérebro que faz isso. Tem sim. Quem nunca Não teve é aquele automático. momento assim que você chega num lugar e tipo, cheguei, né? Você Porque sente todo assim, mundo parece te que as olhou, né? portas Ai, que abrem. delícia! Parece que um Sim. tapete vermelho. E aí você sai até Aquele desfilando. momento, né? Aí você até levanta e vai, Né? né? Até anda certinho, É. né? Ali. Sim, Sobe no exatamente. E é essa sensação te dá essa autoconfiança. Sim. Que hoje o mercado de trabalho, cada vez mais a gente precisa se colocar. Existem muitas. Foi Dia das Mulheres, né? Em março agora. Então, a gente discute muito sobre esse assunto, o posicionamento da mulher vem melhorando, mas ainda tem muito que melhorar. E Paty, você nichou para mulheres de negócios? nichei para mulheres de Tá. negócios. Então, inclusive no LinkedIn é um lugar que eu atuo bastante, assim, eu sempre estou gerando valor de conteúdo para falar sobre imagem. É claro, tô no Instagram também, no TikTok também, mas eu nichei para isso porque é o que eu me sinto confortável, porque eu sei falar de liderança, porque eu fui líder cedo, inclusive, né? Então eu fiquei nesse lugar da liderança, questões de equipe, porque até o seu jeito de andar, a equipe percebe, até o humor que você, quando você chega, Sim. Se você vem com óculos escuros, você já sabe, ih, hoje não posso falar Hoje com ela. sim, eu sou a fã de Scarpan, eu sou a pessoa, e eles me falavam que eles sabiam quando eu chegava nervosa no serviço, então assim, são coisas que Porque você... vinha já no toque. Já Vem, vinha tac, no tac, toque, tac, 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 no lá tag, vem. lá vem, exatamente, lá vem, ela tá chegando. É. Então eu nichei para isso porque, além de eu me sentir confortável, é o lugar mesmo que eu quero atuar, sabe? Eu quero ver as mulheres mesmo aí à frente da gestão. Ainda tem muitas empresas que têm bastante mulher na gestão já, mas ainda tem outras que ainda precisa desenvolver isso mais, né? Legal. E esse trabalho até dentro dessa ascensão profissional, como é que ela trabalha a imagem dela para ser uma aliada, né? Imagino eu, né? Para que ela cresça na carreira. Sim, porque eu falo também da comunicação Que não isso é verbal. legal. Porque não é só a vestimenta, tem a comunicação não verbal, né? A mulher no mercado de trabalho, se ela é mais rude, ela é grossa, ela é isso. Sim. E aí muitas ficam com o O hábito estigma, né? do estigma e também aí vai para o outro extremo, né? Sorri demais, entorta a cabeça demais, É. tudo tá muito bem. É. E aí não é assim, né? A gente tá lá para realmente entregar resultados como qualquer outro profissional. A gente não tá falando de disputa, a gente fala de igualdade. E aí a mulher às vezes ela se coloca frágil mesmo nesse lugar. Temos nossas fragilidades. Todos nós, né? Mas também temos aí a nossa qualidade, né? De Nossos realmente... recursos, né? Nossos recursos também, né? Eu acho que nada acontece sozinho, só um gênero, né? São todos, né? Somos seres humanos, assim. E esse é o caminho que realmente eu conduzo quando eu tô no atendimento. Mas eu acho muito legal essa linha de trabalho, porque assim, uma coisa e aí a gente veio desse corporativo também, então a gente sabe muito bem como são esses ambientes, e na liderança, e até eu lá atrás, quando também fui líder jovem, né, primeiro movimento até para você fazer parte ali daquele ambiente, né, meio que você começa a se vestir de terninho preto, azul marinho e cinza, né, porque até para você se camuflar no ambiente, né? E demorou, e aí isso também acaba se refletindo no posicionamento, na forma de falar, você acaba se masculinizando, porque nesse início de liderança também você fica, né, as suas referências acabam sendo a grande maioria masculinas, está melhorando, mas a gente ainda tem um percentual maior, né? Então você acaba indo para essa linha. Então,
trazer um trabalho como o seu, que ajude também, né, a ela trazer os recursos dela e trabalhar esse não verbal também, ajuda a que ela se encontre na a sua autenticidade, que foi uma coisa que eu tive que buscar depois, do tipo, em algum momento eu olhei e falei assim, nossa, mas eu não tô sendo eu, né? Então eu tive que resgatar essa autenticidade para poder liderar de uma forma feminina, vamos dizer. Então, se você trabalha nessa linha, você já consegue ir equacionando isso sem ter que ter essa quebra, né? Como aconteceu comigo, imagino eu. Você acompanha isso. Sim, foi muito bom você tocar nisso, porque quando fala de estilo, né? Qual que é meu estilo, né? A autenticidade, ela tá ali, é no estilo. Na consultoria, a gente estuda os 7 estilos universais, todas nós temos aí cerca de 3 que são os predominantes. Então, é dentro desse estilo que a gente vai trabalhar para entender como você funciona. Você é mais criativa, você é romântica, você é mais elegante, mais moderna, como é que é? Porque ela precisa se sentir à vontade. E não é o terninho que vai dar esse poder. Tem o comportamento não verbal, que é o que conta mais, porque a nossa parte da nossa comunicação, a maior é a não verbal, e a vestimenta ela vem ali para poder envelopar, né? Seria aí o nosso envelope. E a autenticidade vem daí, do estilo mesmo, de você de fato entender quem é você, porque o que fica bem em mim não fica bem em você. E na parte da coloração pessoal, que é onde você faz o trabalho de conhecer as cores que mais favorecem a sua beleza natural, ele é o grande glow da consultoria, porque você aprende a realmente se olhar e se ver. Eu falo porque eu testei em mim, então eu errei muito assim com algumas coisas. Eu não gostava de laranja, eu acabava usando. Hoje eu entendo por que o laranja não fica bem em mim e tal. E são cores que hoje são as cores frias, porque minha pele é fria, e eu já sei exatamente o que eu não fico mudando maquiagem, já é aquele tom, né, que é o que eu tô hoje, sempre vai ser. Gente, esse negócio de maquiagem é muito legal, Ajudou, né? Interessante, né? porque eu usava maquiagem errada, a base errada, mais pro amarelo, e eu também sou a paleta inverno profundo, né? É o meu Contraste inverno. alto. Então Meu a minha base tem que ser o subtom pro rosado. Sim. E, gente, quando eu troquei a base, assim, é surreal. Você fala, caramba, todo esse impacto, só a base, mas não é a base, na verdade, é a cor que combina, que traz o seu natural, né? Exatamente. Que aflora o seu natural, né? Exatamente, é o seu natural. E o problema do Brasil, ele é tropical. Então, todo mundo quer deixar a gente dourado e bronze. Todo momento Verdade. tem a tonalidade dourado e bronze, né? O tempo todo. E não é isso que vai fazer você. Porque eu tenho formato de rosto, meu olho é fundo. Então, assim, eu tenho um olhar que é mais fundo. Então, se eu não realçar isso... são detalhes, mas eles fazem diferença na sua aparência. E é quando você realmente se vê. Eu acho que você se vê no espelho, gostar do que você está vendo, é onde entra aí todo o trabalho da autoestima, que isso realmente ele faz com que você, de fato, conquiste o que você quiser, né? Sim. Porque essa autoconfiança que você tá, é claro que é de dentro para fora, né? Todo exercício é sim de dentro para fora, mas eu costumo dizer que quando você se olha por fora e gosta do que você tá vendo, o dentro ele vem. Então, ele realmente, a questão da autoestima, a gente é muito cobrada, mas eu não falo nem pela cobrança, é de estar se sentindo bem mesmo, assim, de poder tá livre para fazer escolhas, né? Já tem tanto padrão, tanta questão com relação à mulher que estar bem com o seu espelho já é um bom caminho. Ô, Paty, e o que é beleza? Conta pra gente, o que é beleza quando olha para esse aspecto da consultoria de imagem e estilo? Pois é, até falei da questão do padrão, né? Em casa, a minha filha hoje está com 18 anos, mas aos 14 anos, numa mesa assim de jantar, acho que influências de internet, ela chegou e falou para mim: mãe, você é padrão de beleza, você sabia? Ai, eu já ouvi essa frase também. Aí eu falei assim, por Não quê? pra mim, mas que ela não era o padrão. A minha filha falou que ela não era o padrão. Porque você é loira, você é magra, e você é branca, e você está no padrão de beleza. Nossa, isso pra mim soou assim de um jeito tão difícil, porque eu sei o que eu tive que mostrar no meu processo de carreira, que eu era inteligente, que eu era competente, que eu realmente poderia fazer, que eu não era protegida. Então, eu passei por tudo isso, né? E aí,
É um outro estigma É da um beleza, outro né? estigma da beleza, né? Que pouco se fala Uhum. desse outro estigma. Sim. Que realmente a gente é como se fosse um troféu, é alguma. Uhum. Então, assim, eu tive que ser muito dura na minha vida toda. E que hoje eu tenho esses resquícios ainda, porque o empreender é desafiador e você tem que quebrar crenças, você tem que fazer muitas coisas, né, para poder melhorar na sua comunicação. Então, eu fui criada nesse mundo de que eu tinha que ser forte, sempre assim e tal, por conta desse. Competência, credibilidade, porque eu tenho que mostrar quem eu sou, independente da minha beleza. Exatamente. Que eu não sou só bonita. Sim. É, E aí, disso tudo, eu criei um modelo de beleza que eu costumo falar assim, né? Que é um conjunto de coisas, né? Primeiro, a autenticidade, que é você se conhecer, conhecer seu corpo, suas cores, o que fica bem em você. A confiança, então, é você ser uma pessoa confiável, né? A coerência, porque você tem que não só parecer, você tem que ser, né? Isso tudo traz com que a beleza, né, carregue junto. O bem-estar, que é ser uma pessoa do bem, sabe? Não ser aquela pessoa negativa, toda hora reclamando da vida. Todo esse conjunto faz você ser agradável. Pra mim isso é beleza, porque às vezes você conhece uma pessoa, você sabe, de repente não é o padrão, eu falo, gostei dela, né? Ou às vezes tem uma linda que você fala, nossa, que linda, mas aí você conversa com a pessoa arrogante, chata, não sei o que, você fala, ai, ficou feia. Não é? Feia. Eu já conheci pessoas assim. Exatamente, porque a gente faz isso. Então, para mim, a beleza, ela é um conjunto Ela é uma de coisas. combinação Ela é uma de combinação fatores. de fatores. E vem muito de como a pessoa se enxerga. Sim. Mesmo ela não sendo o padrão, que foi Uhum. até uma das discussões que eu tive com a minha filha, eu falei, não existe padrão de beleza, especialmente no Brasil, porque nós temos muitos tipos de belezas diferentes aqui. Então tem uma pessoa que tem uma pele mais bronzeada, uma pessoa que é mais branquinha, uma pessoa que é loira, uma pessoa que é negra, tanta gente linda de todos os jeitos, né? Índio, Sim. a gente tem umas misturas. Eu falei, não existe padrão. O que existe é você se olhar e você se identificar como uma pessoa bonita, independente de padrão. E só que para adolescente isso é complicado, porque existe essa coisa do pertencimento. Exatamente. E Querem do- estar no grupo, né? E do modelo que e as agora pessoas com as redes sociais tá um pouco pior, né? E a rede social, você não pode ser muito isso, muito aquilo. E eu ainda até brinco. Às vezes eu vejo aquele monte de adolescente, você vai tirar foto, todo mundo coloca a mão na cara. Falam, mas foto não é pra aparecer o rosto? né? Não sorri, não sorri. Coloca a mão na boca. Eu falo, Aham. gente, vocês têm boca linda, um sorriso lindo. Eu falo, se eu tiver que esconder a minha boca, a minha marca é Vixe, vai registrada. ter que ter Não, primeiro que uma tem que ter placa. uma placa. Sua cara de lata. E além de tudo, assim, é minha marca registrada. Sim. Eu não Você tem seu posso. batom vermelho? Imagina, Como não? ninguém vai me identificar na multidão. Essa é a minha marca. Então eu vou lá e escondo. Eu falo, vocês têm que mostrar quem são vocês. Exatamente. A autenticidade é a nossa marca. Exatamente. É Mas quem- demora a maturidade. Eu acho que também isso ajuda a gente a se colocar nesse lugar de você se sentir mais autoconfiante, de você olhar que existe um padrão que a sociedade exige, mas você definiu qual é o seu padrão de beleza. Sim. E aí o seu próprio. E aí você banca isso. E o amor próprio E você autoestima banca isso, mesmo, você fala, né? nossa, eu sou "Puxa, linda, tô né?" bonita. Você olha no espelho e fala, uau. Sim, porque a autoestima na infância, a gente é o que os outros falam, né, para nós, né, dos nossos pais, que é importante essa criação para poder nos fortalecer, crescer fortes. Não, eu consigo, eu posso, né? Mas quando chega na fase adulta, somos nós, né? Aquela coisa, virou adulto, agora não precisa depender mais de elogio de ninguém, porque a fase adulta é isso. E eu, na fase que eu tô hoje de 50 anos, né? Tô com 51 anos, a questão de menopausa. Então, é um assunto que agora também começou a falar, porque na época das nossas mães não falavam, né? Sobre isso. Era muito criticada. A mulher, os homens ainda estão aprendendo a lidar com isso. A beleza vai se transformando, né? Então, o que fica? A beleza passa, né? O que você achar que é beleza. Estética, vamos dizer. Ela passa. Então, o que fica é o que você constrói, quem você é, o que você entregou para o mundo, né? Qual que é seu propósito, né? Todo mundo fica tanto nessa procura, né? Qual que é seu propósito?
O que você quer fazer? Sorte a nossa de que estamos seguindo com o nosso propósito, porque nem todo mundo consegue, né? Sim. Poder agregar, assim, na vida das pessoas, porque esse é o grande valor, né? No final das contas, né? E qual que você acha hoje, olhando para essas mulheres, e aí principalmente as de negócios, as que você Uhum. tá trabalhando, né? Qual o principal desafio delas hoje? Porque aí, principalmente as de negócios, a gente vê muito as ondas das redes sociais, não pegam só os adolescentes, pegam a gente também, né? Então aquela coisa de que, para você ser uma empreendedora com autoridade, para te levarem a sério, para você vender, você tem que usar blazer e batom vermelho, não é? E um coque. E o coque coque. repartido no meio. Repartido no meio, Ah, aquela Jesus. pomada que milimetricamente não tem um fio fora do lugar, né? Enfim, e aí é aquela coisa, né? Tem uma pregação de aquela imagem é a imagem de sucesso de uma mulher empoderada, né? E Competente, competente nos capacitada. negócios e fodástica. Porque E aí? a- Como é que a gente faz para ser autêntica? Se eu tenho que existir, Você tem que vestir seguir um um blazer padrão, e um batom vermelho. Pois é. Como eu falei, na consultoria de imagem estuda as formas. E as linhas retas são as que dão poder. E as curvas são as que passam uma imagem mais de flexibilidade. Então, o coque, o blazer, a calça social, né, a alfaiataria, vem desse modelo de que as linhas retas passam mais autoridade, mais credibilidade, mais força. Então, os estudos falam isso. E a questão do cabelo também. Só que quando você eu amo um blazer, eu tenho muito adoro, Eu blazer. também gosto. Porque eu sou do tradicional. Agora, quando você não vira um estereótipo, que aí você acaba não conseguindo segurar. Eu coloco arquétipos também quando eu vou fazer estilo, que porque legal. é bem importante estudar os arquétipos de estilo, porque você vai ter lá 3, temos os 12, mas os 3 serão os predominantes. Então, dentro desses 3, o que a gente vai passar? Poxa, eu tô muito no inocente. O inocente é legal para quem trabalha com saúde, porque tem que passar mais leveza. Pô, mas eu quero ser mais governante, mas não tem governante aqui. Eu não vou conseguir fazer essa transformação, nem devo fazer isso. Então, é muito importante entender que quem quiser usar este modelo de blazer e cabelo, ele tem que ter isso no seu estilo. Porque se não tiver, não vai Você segurar. não consegue bancar, né? Você não É consegue igual bancar. virar pra mim e falar que eu vou ter que ser o criativo, que é aquele que mistura tudo, né? É o criativo, né? Que Sim, aham. Eu não consigo juntar 2 estampas, não consigo E aí, você vai usar olhar no roupa espelho e assim, vai acho falar, horror, "Não, acho horrível, entende? Mas é meu gosto, né? Meu estilo. Tem que Então combinar é a mesma com o que coisa, né? Você tá forçando ali pra atender um critério. Em algum momento, você pode até bancar por um tempo, mas depois em algum momento você também começa a você abre seu guarda-roupa e fala, meu Deus, você não se vê ali, né? Sim, você não se vê. Porque, como eu falei, os 3 estilos, né, que a gente tem predominante. Você quer colocar um blazer, mas você não tem o estilo. Mas você pode colocar um tênis. Sim. Aí você vai colocar um brinco diferentão. Então, essas coisas vão compor com que você vá ficar diferente de alguma forma. Então, poxa, eu preciso ir social em algum evento e tal. Dress code. Educação, Sim. é gentileza, né? Respeitar isso, ele é necessário. Então, de repente, vai em algum lugar que é necessário respeitar esse dress code, mas você vai colocar um toque seu. Claro. Vai ser diferente em algum momento. Então, por isso que na consultoria a gente leva você para entender isso, para que não fique igual a todo mundo. Vocês duas mesmo são totalmente diferentes. Sim. Altura diferente, ainda que a coloração deu que a pele fria, que é inverno, mas são totalmente diferentes. E o estilo, por mais que a gente goste de coisas iguais, Sim. a gente tem estilos diferentes. Né? Então, por exemplo, a Sheila não gosta de pérola. Tá lindo essa pérola. Ela não gosta. E, então, assim, ela com uma pérola, eu já ia achar estranho. Falar, nossa, Sheila, tá faltando... Você acha ela senhora com uma pérola, talvez. É isso. Ela se sente Porque assim. eu acho que é de senhora. É isso. E aí, mas aí o que eu faço? Eu uso a pérola como uma peça mais jovial, que é pra dar uma quebrada. Ó, nós duas estamos de pérola. Então, tá vendo? Cada uma no seu jeito. Estilo. Mas eu acho que é muito isso, né? Você achar o seu estilo e identificar dentro do seu guarda-roupa aquilo que combina com você. E o que não combina com você, vaza. Porque senão fica aquele monte de coisa entulhada lá, você fala, poxa, eu comprei isso em algum momento.
mas não faz mais sentido com quem eu sou hoje. Porque também tem isso, né? As roupas de antigamente duravam anos. Então eu tenho roupa lá de 20 anos atrás que ainda serve, e às vezes eu olho e falo, mas não combina mais Sim. comigo. Às vezes também a gente compra numa promoção, né, gente? É, E e aí sempre depois tem Tem o fica impulso, lá. né? É, compra e aí também. fica aquele negócio lá, mas não faz sentido pra mim, então vai fazer É. sentido pra outra pessoa. Eu acho que uma coisa interessante da consultoria é que a gente entende que não é só o look, não é só a roupa, Não. não é só a peça, Uhum. né? Além de trazer a sua autenticidade, é o como você usa isso em favor da sua imagem. Então, assim, tá bom, eu preciso trazer autoridade de alguma forma, né? Até porque dependendo do tipo de trabalho, que nem a gente, é mentora. Não dá pra gente vir aqui de moletom, o pessoal não vai levar muito a gente Não. A a gente sério, até usou né? assim, umas roupas Não coloridonas rola. no começo. Então, eu gosto de cor, né? Eu uso cor. Então, de repente, vou pôr um blazer colorido. Os últimos podcasts aí eu gravei até, eu tava com um blazer pink. É. Mas ok, tava com um blazer pink, né? Então, Sim. é aquela coisa que você falou, de trazer, de aliar, Dosar, né? né, Sim. o seu estilo com o que você precisa trazer. Mas para quem tá fora disso, que nunca nem fez uma consultoria, tal, que vai te contratar. Então você traz esses elementos todos e o como ela usa isso a favor dela, claro, e da carreira e dos negócios dela também, Sim. certo? É tudo sobre ela, né? Não é o que eu gosto, é sobre ela. E também é tudo dentro do estilo de vida. Porque tem gente que quando você abre o guarda-roupa, eu adoro a análise do guarda-roupa, porque é ali onde eu enxergo a personalidade e tal. E ai, tem muita roupa de noite. Você sai à noite? Ah, uma vez por mês. Então, para, né? Vamos comprar roupa pro seu momento, Pro seu né? dia a dia. Como que é o seu estilo de vida? Poxa, a maioria é home office, mas eu vou em cafés de negócios, eu saio. Final de semana eu saio de dia, não saio de noite. Então, tudo isso tem que ser avaliado para realmente você compor um guarda-roupa que, de fato, é o que você vai usar. Porque roupa parada é dinheiro também, né, gente? Sim, com certeza. Energia, são várias E coisas. você contempla tudo isso na sua consultoria hoje. Hoje você trabalha com a consultoria. Uhum. E aí a questão do arquétipo, a questão do estilo e a consultoria de imagem, a cor, tudo isso você faz Sim. dentro. É uma É um consultoria. pacote. É um pacote. É um pacote. processo. É um vamos dizer. processo. Mas eu também dividi em planos. Tá. Porque também, às vezes, como vocês, por exemplo, já passaram por uma consultoria. Uhum. Mas estão num momento diferente. Aí eu falo, vamos fazer estilo? Aí a gente faz o estilo, só revê o estilo. Ou então, poxa, eu tô com muito evento. Vem aqui ver guarda-roupa, monta uns looks pra mim de 15 dias. Isso é Vou e ótimo. faço É, essa montagem de Gente, look. porque é muito Sim. bom você ter os looks montados. É mão na roda, é muito bom na roda. Inclusive, eu até preguiça. tô com um projeto de um aplicativo verificando, cada cliente coloca as fotos do seu look para poder montar os looks do guarda-roupa. É o mais? Ah, muito Não. legal. Sim, Ah, é o mais. Então eu me inscrevi nele é muito e legal. aí eu vou fazer a minha assinatura de estilo lá para poder fazer esse, porque de brilhar os olhos é o guarda-roupa, acreditem. É. É o meu serviço que brilha meus olhos, porque é onde eu entro realmente na intimidade. Que é ali que eu vejo quem é você, assim, sabe? verdade. Sem você querer me Não falar, adianta você não Não- falar, né? É, Eu vejo o seu sim. guarda-roupa e sei de tudo. eu já sei de tudo. Então, por isso que eu dividi em planos, porque realmente é um momento de cada uma, né? Tem quem vai contratar completa, mas quem ainda Que é algo pontual. pontual ou por fases. Ah, vamos fazer primeiro a coloração. E eu até indico também, eu falo, ó, vamos seguir uma trilha. E aí, Legal. até o final do período, você conseguiu concluir Concluir tudo. todos os processos. Sim. E quem quiser fazer, como é que a pessoa te acha? Me acha no Instagram, @Patrícia Rocha Imagem. No LinkedIn também eu tô como Patrícia Rocha Imagem. Maravilha. Legal. E ó, a gente tá Tem chegando uma no final. perguntinha. Tem Sim. uma perguntinha que é: quando que você deixou de ser espectador e virou protagonista da sua história? Pois é, eu tenho 2 momentos. O primeiro foi numa reunião no corporativo, que eu tava lá e eu acho que eu fui para um estado de flow. E na minha mente eu falei, em dezembro eu não vou estar aqui. Sabe aquela fala que você fala do útero? Não Eu sei da sei. onde. A gente tava numa reunião financeira e tal. E eu falei, em dezembro eu não vou estar aqui. E eu não estava. Depois virou esse ano, eu já não estava em julho. Bateu a meta. Bateu a meta. E um outro momento foi quando eu virei a chave e você precisa sempre fazer um piloto com alguém, né, do seu trabalho. Eu fui fazer um piloto com uma amiga e eu fui no guarda-roupa. E quando eu abri o guarda-roupa, eu comecei
Falei, você é romântica, você é romântica. E ela era empreendedora, empresária, da área de vendas, de mentoria. E eu abri e falei assim, você é romântica? Ela, eu sou, eu não quero ser, me ajuda. E aí foi quando a gente fez esse Olha, ela falou, eu sou, mas eu não quero ser. E aí foi quando e eu falei assim, gente, eu tenho um negócio com esse negócio, eu tenho um dom. Eu tenho um dom com isso. E ainda meus formulários eram em papel, não era nada eletrônico. Sabe quando aquele piloto mesmo? Sim. Ela me deu um super apoio para eu fazer esse trabalho, né? Claro. Para ela. E aí foi quando eu olhei e falei assim, não, é isso. É isso. Cheguei em casa feliz da vida, porque eu fazia depois do trabalho. Eu acho que isso, quando eu não chegava cansada, mas se eu trabalhasse o dia todo normal, eu chegava em casa cansada. Mas do trabalho que eu fosse para alguma cliente, nossa, eu chegava em casa. É que tinha paixão, né? Paixão. E eu sei como que é isso, porque eu também fiz esse processo de transição de carreira, né? Eu fazia no horário do meu almoço, eu fazia de manhã, eu fazia depois do trabalho. Ligação no banheiro. Tudo. Porque assim, e era aquilo, né? E a gente tinha que testar para saber se era isso. E na hora que você testa e vê que é isso, você fala... Eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Eu quero ir embora. Eu falava pra ela, Sheila, não me promove, eu quero ir embora. Eu quero ser demitida, eu não quero... Eu preciso desse dinheirinho pra eu investir. Eu preciso ir embora. Mas enfim, é muito bom, né? Saber que tem formas diferentes de olhar a beleza. E o seu trabalho é incrível, parabéns. Então, é gostoso. Obrigada, prazer. Obrigada. Muito bom, viu? Obrigada. E vocês aí em casa, se quer olhar a sua beleza de uma forma diferente, tem a Patrícia Rocha aqui para te ajudar. Um beijo e seja protagonista.